toda a terra. Olha só, inclusive, será cheia, amém, Jesus, do conhecimento da glória de Deus. Conhecimento da glória de Deus, né? Começa também por aqui. Também. E aí, você tá com a sua Bíblia? Nós iremos utilizá-la agorinha. Então, você tem 3 segundos para ir lá pegar sua Bíblia, sua água, sua caneta, seu caderno para anotar. Porque Deus trouxe uma palavra para mim e eu vou compartilhar com você agora. Ela está em Abacuque 2:14, bem carioca. Abacuque 2:14. E eu já vou começar lendo aqui. E diz assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Uma coisa bem interessante que eu observei nesse versículo é essa dualidade, especialmente quando tá num lugar quente, num lugar seco, árido. O que você quer? Água, certo? E esse versículo já traz essa necessidade de a terra seca, ela precisa dessa água. E o conhecimento da glória do Senhor é o que vai trazer esse refrigério para essa terra. E nesse versículo, um ponto interessante também é que antes era só sobre o povo de Israel, mas Jesus veio para alcançar todos, alcançar o povo de Israel, alcançar a criação como um todo, para redimir o que Adão fez. Inclusive, tem uma coisa muito interessante que eu estou escrevendo no livro que o Senhor pediu para eu fazer sobre isso. Espero anunciar para vocês em breve. E sobre todo o planeta, sobre todas as pessoas que estão no planeta, incluindo você. Então, que você seja cheio dessas águas que cobrem o mar. A água que cobre o mar é literalmente tudo. Ou seja, está falando que o mar é feito de água. Então, que você seja plenamente cheio dessa glória de Deus, desse conhecimento da glória de Deus, que começa, sim, na palavra, mas inclui também sua vida de oração, sua rendição e muitas outras coisas, mas começa na palavra. Começa com a rendição, começa com o seu coração. Ok? Então, vamos começar hoje a nossa live profética. Espero que vocês tenham gostado da introdução e que o Espírito Santo continue falando mais com você. Vou chamar o Rafa aqui. Rafa, oi pessoal. Gabriel, Vanessa, Débora, muito bom ter vocês aqui. Rafa tá chegando já já. E aí? Esse foi um bom dia para falar sobre esse tema de Abacuque 2:14, porque de fato tá bem quente aqui. E oi, Rafa. Tudo bem, Debbie? Melhor agora. Como é que Tava estão as coisas falando. aí? Como? Como estão as coisas aí? Olha, tá tudo bem, mas tá quente também. Tá muito quente. Aqui também tá. Como você sabe, eu tô aqui na Bahia, né? Então, Uhum. aqui é calor. Só que Uhum. Deus providenciou um ar-condicionado para mim aqui hoje. Acabei de chegar de um compromisso. Eu tô direto, falei assim, vou lá direto pra live do jeito que eu vim da reunião, para manter o compromisso, né? Compromisso com Deus, ele precisa ser Sim. fiel. A gente precisa ser fiel. E aí, temos um ar-condicionado aqui, eu tô adaptado, num local adaptado aqui, mas Uhum. estamos aí para servir a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você quer começar orando? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Então, eu estava ouvindo você partilhar um pouco e gostei muito da reflexão que você fez sobre a palavra. E quando a gente pega essa passagem e a gente vai para o capítulo 15, o versículo 15, tem uma palavra lá que fala que o medo, ele aprisionou, né, a humanidade por todo esse tempo. Se você olhar aí no capítulo 15, ele vai falar sobre isso. Eu acho que essa palavra é uma palavra-chave, porque quando nós cremos de todo o nosso coração em Deus, nós jogamos fora todo medo. Com o amor que nós temos e recebemos de Cristo no nosso batismo, e nós precisamos crer nisso, porque senão ele não vai se manifestar, porque o mundo está cheio de incredulidade, de outras histórias. E quando nós cremos
que esse amor joga fora todo medo, tudo isso que você falou se cumpre. A unção acontece, as flores crescem, os frutos amadurecem, beneficiam-se tudo e todos. Então, o versículo 15 é um complemento muito importante. Se você está com algum sentimento de medo, ele não vem de Deus. Deus já levou ele e já tirou fora disso. Enfrente isso, declare isso com firmeza, pelo nome de Jesus. Vai dar tudo Exato. certo. Glória a Deus, é isso. Teve um amigo meu que comentou que era exatamente isso que você falou, que basicamente, tipo, ele resumiu muito e ele disse que a ausência do medo, o amor é a ausência do medo. Se você tem o amor, tipo, o medo desaparece. Exatamente, exatamente. Você é Nossa, capaz faz de muito sentido. É que você é capaz de ir além, você é capaz de dar passos, você é capaz de se sacrificar por uma outra pessoa. Esse é o Uhum, verdadeiro amor, porque Cristo ensinou para nós. uhum, Porque assim, amor não é sentimento, ele é um mandamento, você tem que amar. Então assim, eu tenho uhum. que fazer o meu melhor pelo próximo. Jesus falou que ele deixou só um novo mandamento. Só um. Nós vemos que tem muitas doutrinas, muitos ensinamentos pelo mundo, que incluíram outros e tiraram alguns. Ele que só Deus tem o poder para fazer isso. Nenhum de nós tem. Ninguém tem. Mandamento é mandamento. Ninguém tem poder para fazer isso. É o próprio Cristo que nos deu mais um. Amai, amor. Então é isso. O Isso, amor gente, fora com medo. exato. Isso permeia tudo. O amor permeia tudo. A gente está aqui fazendo uma live profética. Se a gente fizer, se a gente liberar qualquer profecia aqui, e se for sem amor, vai até, tipo, vai acontecer, vai tocar o seu coração, mas sem o amor é como se. Não é só mais um trabalho que você está fazendo na sua vida. É tipo. Como é que eu posso explicar? É vã que você está fazendo. Isso, exato, exato, exatamente. É tipo, é isso, essa é a palavra. Exatamente. É vã. Exatamente. Eu Exatamente. estava refletindo sobre isso hoje. E Deus trouxe essa inspiração, mas enfim, isso deixa para outro momento. Essas coisas vãs. A gente vai ter tempo para isso. Então a gente vai entender aqui e a gente vai ter tempo para isso. Mas você tocou num assunto. Em 1 Coríntios, capítulo 13, São Paulo vai nos dizer: nem que eu fale a língua dos anjos. Sem amor, nada. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo se alegra. Uau, é isso. Então, Uhum. assim, podia falar, nossa, dá para fazer um mês inteiro de conteúdo só sobre esse capítulo 13 de São Paulo, que é sobre o amor, que vai resumir tudo que você veio trazer para nós. Essa água que traz esse frescor e molha a terra que faz o fruto crescer, a semente morre, a planta cresce, o fruto amadurece e todos são beneficiados desse fruto. E o fruto é o amor. Então, o amor é uma atitude. Então, se nós precisamos entender isso. Eu tenho que amar. Não é um sentimento. Amor é um mandamento. Quando eu entendo isso, eu só amo. Eu não tenho que gostar, eu tenho que amar. Faça o bem. Ame as pessoas. Cuide delas. Esse é o verdadeiro e único legado que Jesus deixou. Ame as pessoas e faça o bem, sem olhar a quem. É uma frase que entoa por todo lugar, mas ela é simples, muito repetitiva por todos, mas ela precisa de vivência e de coragem. Muita coragem e ousadia para viver. Porque no mundo de hoje, onde fazer o bem virou sinônimo de foto, Uhum. postagem, para todo mundo ver, Deus fala para a gente fazer em secreto. Uhum. E Ele vai nos honrar. Então, em secreto também. Então, eu acho que a gente precisa realmente buscar esses valores. A raiz do Evangelho e viver. A raiz do Evangelho é muito mais profunda. O que o mundo tem nos entregado é tudo muito substancial. Muito substancial. E eu não gosto mais disso. Uhum. Você entende que só Ele basta. O que Ele remete nos nossos corações. Quando Ele atravessa, vem através de nós, né? Deve ir alguma profecia, alguma palavra profética, alguma palavra de cura, uma palavra de esperança. Você sente isso vindo dele e ser transformador, transforma a nossa vida, transforma a nossa história. E você vê esse resultado no outro.
Mas como você mesmo disse, sem amor não vale de nada. Tudo é vão. Inclusive, São Paulo dedicou um capítulo inteiro e profundamente sobre isso. Então, meditem sobre essa palavra de hoje. Dê uma olhadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Vocês vão ver que é profundo. Isso vai mudar seu coração. Medita essa palavra todo dia um pouquinho. Eu garanto que vai fazer diferença. Vamos orar? Bora. Só Falando um parênteses, que esse é não sei se é tudo, mas talvez seja o começo do conhecimento da glória de Deus. Conhecer o amor dele. E isso vai fazer essa terra seca, que talvez esteja no seu coração hoje, começar a ser um lugar que vai dar frutos, que vai dar o fruto do Espírito no seu coração. é, Que é a coisa e mais. Uhum, é bem isso. A terra, né? E é o nosso coração. É isso que a gente precisa entender. A gente pode exatamente. trazer para uma região aqui do agro. Essa região que é muito forte o agronegócio. Nós estamos no anel da soja, que o pessoal fala, uma grande região aqui, grande produtora. E as pessoas falam sobre isso o tempo inteiro. Mas você vê as pessoas vivendo, enriquecendo e esquecendo que quando Deus deu todas as coisas, que Ele que faz crescer todas as coisas, que a premissa das nossas colheitas tem que ir para Ele, eu vejo que o agro de hoje já deixou isso para trás há muito tempo. Aqui tem grandes produtores que mandam soja para o mundo inteiro. Assim, tem pessoas, fazendas aqui imensas, com 3, 4 pistas de avião, os caras viajar, os seus agrônomos viajarem para as outras dezenas de fazendas que eles têm. E as premissas do Senhor, né? E a terra boa, que realmente semeia a palavra boa, que realmente conforta os corações, não somente o estômago. Uhum, é Isso verdade. está sendo esquecido. Eu vejo que isso nem é lembrado mais. Quando as pessoas iam, colhiam, e agora está na época da colheita, tem gente já colhendo aqui e já vai preparar a terra para plantar de novo. Uhum. E as premissas, será que está indo para Deus? Naquilo que eles falam? É literalmente. As premissas vão para o Senhor. O meu melhor, os primeiros grãos, aqueles mais nutridos. Então, assim, É esses grãos verdade. pode ser o seu amor, o seu cuidado pelo próximo. Compartilhar um pouco daquilo que você tem, não daquilo que sobra. Muitos sobram. E às vezes acaba esquecendo daqueles que têm pouco. Então, enfim. A É, Terra é interessante, né? Porque o Adão, né, no caso, o primeiro Adão, ele foi formado da Terra. Tem até um ponto bem interessante que eu estava estudando sobre isso, que a Terra, a origem do nome Adão, do hebraico, tem uma relação com terra, que é de onde ele foi formado, e também com vermelho. Então, tem alguns estudiosos que dizem que era uma terra vermelha. E exatamente, o sangue é vermelho. E a terra vermelha está muito associada com o ferro, que é algo que é necessário no nosso sangue, que gera oxigenação em toda a parte metabólica energética do sangue. É, e essas duas conexões fazem muito sentido. Do primeiro Adão com o último Adão, sabe? Tipo, a redenção que o primeiro Adão teve com esse sangue. É como se fosse sangue, o sangue de Jesus redimindo esse sangue que foi corrompido, e a gente é feito de terra, o nosso coração é o jardim, essa terra também sendo redimida. Então, que o conhecimento da glória de Deus esteja em você, nessa terra, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, que essa água venha para a sua terra e refrigere o seu coração, refrigere o seu jardim. E lembrar sempre das primícias, como o Rafa falou, lembra sempre que, em primeiro lugar, tudo que você fizer, que você erre em tudo, entre muitas aspas, mas que você acerte no amor. Vamos orar? bora lá. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada pela sua presença aqui nessa live, Senhor, na sua live sim também. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do Rafa, te agradeço pela vida de cada um que está aqui, que a tua palavra venha a tocar a cada um dos corações, Senhor. Eu não sei qual é o versículo, a canção, uma única menção sobre alguma coisa que precisa ser feita ou uma cura liberada para qualquer pessoa que esteja aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe das dificuldades,
o Senhor sabe das conquistas e o Senhor sabe do nosso coração em relação a isso. Então, que o Senhor venha, através de nós, nos usar como canal em amor pela vida dessas pessoas, para que seja liberado o que for que elas precisem. O que for que elas precisem. Que a gente esteja sensível para te ouvir, para te obedecer com um coração puro, um coração de profeta do Senhor, chamado pelo Senhor, para cumprir o que o Senhor pediu e que os corações estejam também abertos para receber e para entender o que o Senhor quer falar ao coração deles. Mesmo que a gente não fale tudo perfeito, mas que teu Espírito Santo ajude eles a discernir o que o Senhor quer falar, qual mensagem que o Senhor quer imprimir no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Começar aqui. Palavra chuva. O nome André. O Senhor me mostra, André, um vale. E lá no fundo desse vale, cercado de montanhas, cai uma chuva densa. E automaticamente o Senhor vai me mostrando árvores crescendo muito rapidamente. E se crescer rapidamente é o crescer de Deus. É um crescer de dentro para fora. Como a solução que você está buscando, André, na sua vida, ela está dentro, ela não está fora. O Senhor vai falar no seu interior, como essa árvore que cresceu rapidamente, após as bênçãos do Senhor cair sobre aquele vale, sobre essa terra. As bênçãos do Senhor estão sobre a sua casa, sobre a sua vida, e Ele vai inundar o teu coração. E a raiz que você busca, que é a raiz da solução de todos esses problemas que você tem pedido, e o Senhor está falando aqui para mim, está pedindo sabedoria, não se esqueça de algo. Deus dá sabedoria àquele que pede. Então, aquilo que você está pedindo, Deus está te dizendo. Eu estou te iluminando e a sabedoria eu estou te dando. Pelo santo nome de Jesus. Amém. Eu vi como se fosse uma flecha, uma flecha assim, e é como se essa flecha fosse um meio de transporte. E a pessoa que tá nessa flecha, ela precisa saber que o único caminho é para cima. Tipo, talvez você esteja com perguntas, uma solução de alguma coisa. Saiba que o caminho é o Senhor, a solução é o Senhor. E todas as barreiras vão ser rompidas. É como se essa flecha fosse, não sei se é como se fosse um meio de transporte mesmo. E ele também dá conta de romper todas as barreiras que estão no caminho. Então, que tudo que esteja no seu caminho tentando te impedir, que esteja denso, fazendo com que você não alcance as regiões celestiais, o que o Senhor tem para sua vida, que tudo isso se desfaça e que você alcance o lugar, a posição que você precisa alcançar no Senhor. E saiba que você, dentro desse meio de transporte, dessa flecha, você está protegido, você está seguro ali dentro. Eu não sei se é para um homem ou para uma mulher, pode ser para os dois, pode ser para muitas pessoas, mas saiba que esse é o caminho para cima. As coisas vão se abrir por ela, tipo assim, o próprio transporte vai abrir, o próprio Senhor vai abrir esse caminho para você. Esteja lá dentro, esteja dentro dele. O Senhor estava mostrando aqui para mim um anzol. E logo depois que ele mostrou o anzol, veio uma vara. E essa vara era como se uma pessoa estivesse sentada dentro de um barquinho, esses que o pessoal vai para a beira de rio, para pescar. E essa pessoa ia pescando e colocando vara. Pescando, pegava um peixe e colocava do lado. O barco já estava começando, assim, já tinha uma quantidade considerável de peixe, uns 12, 13 peixes assim, iam colocando. Aí o senhor me deu o nome de Luciano, pareceu o Luciano, Mateus. E o senhor estava falando assim, vocês dois que estão pescando, é porque eu estou te ensinando. Continue nesse movimento. Não pare de pescar. Não pare de ir à luta. Não parem de caminhar. E nessa caminhada que vocês estão indo, cada fisgada que vocês estão dando é um coração que vocês estão resgatando. Então escutem isso. Não parem de se movimentar. O senhor está falando que agora vocês são pescadores de homens. E ele está muito feliz e contente com vocês. Em nome de Jesus. Fiquem tranquilos, não é a quantidade,
mas sim a vida de cada um desse vale para o Senhor. Vale para o Senhor e Ele está feliz com aquilo que vocês estão fazendo. Não pare. São resgates, são almas, pessoas que estão sendo resgatadas. Então você, eu não sei que hora que você vai receber isso, mas tão somente creia. Continue se movimentando, continue pescando, continue fazendo. Amém, glória a Deus. E eu gostei também que foi em Parra, né? Então, tô vendo que tá tendo sentido isso. Então, o Uhum. Senhor Jesus nos enviava, né? De dois em dois. Isso. Então, nós dois aqui, de dois em dois. É. Muito bom. É, sim, eu vi algumas reconexões neurais sendo feitas. Eu acredito que seja algo físico. Então, eu acredito que são duas coisas, na verdade. Uma cerebral mesmo e outra do corpo. Então, se você que está assistindo essa live, se é você ou se você conhece alguém que está precisando dessa palavra, eu libero sobre a sua vida, na sua mente, sua memória, qualquer debilidade que você tenha, que tenha passado a ter nesses últimos dias ou tempos, na sua mente, nas suas conexões neuronais, no seu intelecto. Eu declaro sobre a sua mente reconexões feitas pelo Espírito Santo, que o seu DNA seja renovado, seja restaurado, que essas conexões que antes estavam travadas, impedidas, que agora elas se expandam e se expandam da maneira correta, como elas devem fazer, da forma que o Senhor sonhou para a sua vida. E isso não inclui apenas a sua mente, mas a conexão da sua mente com o seu corpo. Então, se alguma parte do seu corpo ficou desabilitada, se você está ou estava, se você está se você está paraplégico ou tetraplégico, eu declaro sobre a sua vida essas reconexões dos seus nervos, dos neurônios mesmo, essa conexão reestabelecida na sua vida, no nome de Jesus, a partir de agora. Já começa a declarar que você estava, que não, isso não é mais seu, não pertence mais para você. E se você precisava de um sinal de que o Senhor está com você, essa é a palavra que Ele está liberando sobre a vida. Cura e restauração de tudo que precisa ser feito nas suas conexões dos seus neurônios, dos seus nervos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor fala para mim sobre. A palavra veio cêntuplo. E o cêntuplo lhe deu um nome, José. E o nome foi forte, porque José de Arimateia, todos nós sabemos como esse nome é conhecido e representativo, né? Na história bíblica. José, o Senhor está falando para você. A semente caiu em terra boa. E a semente, quando cai em terra boa, ela multiplica 30, 60 e 100 por um. O Senhor está falando que vai multiplicar o cêntuplo na tua vida. 100 por um. Por quê? Porque você vai receber uma graça. A palavra que ele me deu é: eu vou te conceder uma graça pela sua obediência. Eu vou te conceder uma graça pela sua obediência. Você tem sido obediente, você tem levado a palavra de Deus, você tem resgatado as pessoas, você tem semeado o amor de Deus por onde você passa, José. Não duvide, não se apavore, não se entristeça. Tudo isso será removido. Deus vai te conceder uma graça especial. Ele vai te conceder o cento. E saiba do que é isso. O centro da semente, o centro do poder de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, de tudo isso. Ele vai liberar sobre a tua vida. O Senhor vai liberar algo novo sobre a tua vida. Você verá que somente Ele poderia fazer tudo isso. E a tua alma se regozijará em graça, em alegria. Você vai ficar totalmente entorpecido. Você vai ter esse sentimento que você não vai conseguir se conter. Você vai querer abraçar as pessoas, você vai querer tocar nas pessoas, porque Deus vai te conceder essa graça. Essa graça. Ele estava preparando você. Você foi fiel. Ele honra aqueles que são fiéis e obedientes a Ele. Em nome de Jesus, receba. Amém. Sempre tô cheio agora. Amém, 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 amém. Amém, Jesus. Eu vi para uma pessoa, era uma casa, e era como se tivesse um, um anjo assim de cima, um anjo muito grande. Aí
Meu Deus. Tá. Era uma casa e tinha como se fosse um anjo muito grande. Eu não sei se era um anjo ou se era Jesus, parecia mais ser um anjo muito grande. E essa pessoa estava assim no canto, como se fosse num canto do quarto, com muita tristeza, muita tristeza. E esse anjo é como se não tivesse mais o telhado da casa e ele chegava perto dessa pessoa que eu acredito ser um adolescente ou uma adolescente. E ele chegava perto de você e ele fala pra você: não chores mais. É uma mulher, é uma menina, e ela chama Carol. Eu quero que você saiba que você não tá sozinho. Você não tá sozinha. Você não está sozinha. Se você precisar mandar mensagem pra gente, pode mandar. Mas primeiramente fala com o Senhor, porque Ele tá com você. E Ele pega você no colo. E Ele te dá todo o alimento que você precisa. E você se acha fraca, mas ele mostrou como um elefante. Se você acha que você é fraca, não tem problema, porque Ele é forte. E Ele vai te sustentar, Ele tá te sustentando, Ele tá te vendo. Ele tá vendo a sua dor. Essa mensagem é uma mensagem feliz. Ele te entende, ele te vê, ele tá do seu lado, ele te carrega no colo, ele te dá o alimento que você precisa, confia nele. Se você precisar, a gente fala com a gente também. Mas eu sinto que você falando com ele, tudo já vai dar certo, tudo vai ser resolvido. E que essa palavra te alcance, Carol. Se tiver mais alguém precisando dessa palavra, que você receba também, que o Senhor também se importa com você. E foi essa a mensagem, tá? Você não tá sozinha. O Senhor tá te vendo e Ele cuida de você, mesmo que possa não estar aparecendo. Saiba que Ele cuida de você. Deixa eu me dar o nome, Estevam. Estevam, o senhor quer me... tá falando para me te liberar uma palavra de cura, Estevam. Fala que você tá com um problema no seu fêmur. E o senhor fala para liberar sobre a sua vida a cura agora. Eu vejo a restauração do seu fêmur. Eu vejo a cicatrização do seu fêmur. Eu vejo nenhuma marca no seu fêmur. Eu vejo um brilho saindo do seu fêmur. O senhor está falando, filho, confie em mim. Filho, não duvide de mim. Pois eu te concedi essa graça. Pelo nome de Jesus. Pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Essa palavra, se você está ouvindo essa palavra agora, Estevam, essa palavra é para você. Se essa palavra chegar até você, você vai saber que foi o Senhor que te concedeu essa graça. Tá me usando aqui para falar para você, Estevam. Receba essa graça. O Senhor está cicatrizando, Ele está curando tudo o que está trincado, estava rachado, moído. Ele está restaurando. Receba pelo santo nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vi. Eu não sei que ferramenta é essa. Era como se fosse um bumerangue, mas não era um bumerangue. E só que ao invés dele ser é, de madeira, assim, e todo acolchoado, assim, sem ser afiado, era uma coisa afiada e era um metal. E ele era lançado, só que parecia, era como se fosse, era uma ferramenta, como que eu posso explicar? Era uma ferramenta que não era para aquilo. É como se, ao invés eu estou pegando um martelo e usando ele para abrir uma garrafa, tipo isso. Mas era basicamente isso. Parecia uma ferramenta que eu não parecia um bumerangue de metal, um bumerangue de faca, porque era um bumerangue afiado. E ele era lançado assim, lateralmente, e ia cortar alguma coisa. Talvez eu não tive o discernimento ainda do que é, mas me parece que
Na sua vida, talvez você tenha algumas coisas que você não sabe para que usar, não sabe se aquilo vai ter algum propósito, mas saiba que até isso, que até com isso o Senhor consegue fazer as coisas que precisam ser feitas. A função que ele ia fazer era perfeita, era certeira e ele cumpria o objetivo dele. Então, talvez se você tenha alguma coisa na sua mão, ou até se você mesmo acha que você não é uma ferramenta ideal para o que tem que ser feito, saiba que sim, o Senhor, nas mãos do Senhor, você tendo o coração que o Senhor deseja e todas essas coisas, o Senhor pode sim te usar, mesmo que pareça que não. Basicamente isso. Amém. Algo aqui, mas sim, sim. Se concretizar, eu volto. Mas, por enquanto, Tá, então eu vou orando, enquanto isso você pode ir conversando com o Espírito Santo. Vou orando e liberando umas coisas que o Espírito Santo me falou também. Senhor, eu declaro sobre a vida dos teus filhos mais e mais e mais da tua presença, mais e mais da tua glória, Senhor. O Senhor tem me mostrado umas luzes diferenciadas e que essas luzes coloridas, Senhor, alcancem a vida dos seus filhos no sentido sobrenatural e espiritual. Que talvez algo que eles não tenham percebido até então, que eles passem a perceber. Como a gente tem uma joia, um diamante, e a gente vê as facetas de formas de lados diferentes, que eles comecem a ver, Senhor, de perspectivas diferentes, quem o Senhor é, para que eles tenham, para que a gente tenha a cada dia mais do conhecimento da tua glória, Senhor. Eu quero também declarar sobre as finanças dos teus filhos, Senhor. Que no nome de Jesus eles façam o plantio de maneira correta, não só no entregar, mas também no confiar e no coração. Que não seja algo, Senhor, para só receber algo em troca, mas que seja porque eles te conheceram. E porque eles te conheceram, eles fazem isso com prazer, sabendo que o Senhor é um bom Deus. Que esse conhecimento, Senhor, também esteja plantado no nosso jardim. Que seja essa semente, Senhor, que venha brotar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. 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 O Senhor me mostrava, Débora, pele de cobra. E aí o Senhor estava falando assim, para uma pessoa que aquilo que você está sentindo, aquilo que você anda ouvindo, que anda te irritando, que te anda te entristecendo, não tá vindo não é da parte dele. E nem são as pessoas. O inimigo está sobre algumas pessoas que estão te rodeando, eles estão sobre o seu ambiente, o ambiente que você frequenta. Ele fala que é um ambiente estudantil, um ambiente escolar. Essas pessoas que estão te magoando, deixa eu dar um nome agora, é Juan. Juan, deixa eu falar para você, consagre um tempo a ele. Ajoelhe no teu quarto e ore. Somente ore, Juan. Ore ao Senhor e clama, Senhor, afasta de mim tudo isso que tem me acontecido na escola, essa perseguição, essa dor, essas ofensas. Eu estou sentindo muito uma tristeza no coração aqui agora por causa dele. Ele está sentindo uma tristeza muito profunda. Eu vejo ele se ajoelhando, eu vejo ele chorando, colocando a mão na cabeça e falando: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso só acontece comigo? O Senhor está falando: eu vou liberar na sua vida a proteção. O seu anjo da guarda está com você. Ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai limpar os seus caminhos. Essas pessoas serão afastadas de você. Então, não pare. Continue. Coloque o teu joelho. Converse com o Senhor, porque Ele está te ouvindo. Ele vai guardar você, Ele vai proteger você. Ele diz assim: Juan, você é precioso para mim. Juan, você é precioso aos meus olhos. Não se esqueça disso. Você é precioso aos meus olhos. Eu tenho ouvido a tua angústia, eu tenho ouvido o teu lamento, eu tenho ouvido as tuas orações. Eu estou por perto. Eu estou tirando tudo isso de você. Mas também não é obra deles. Eles estão no mundo e estão sendo influenciados pela voz e pela presença do inimigo. Como a serpente influenciou Eva, também esses amigos seus estão sendo influenciados. Então,
O Senhor fala, libere perdão sobre cada um deles e tudo isso vai cessar. Rua, libere perdão sobre cada um deles e tudo isso vai cessar. Isso é obra do maligno. Está sendo liberado em nome de Jesus. Amém. Eu vi aqui para alguém, eu tô vendo se eu acho o versículo. Eu acho que eu lembrei um. Eu queria ver se tem um versículo específico. Ah, tá, achei. É Salmos 104:4, que fala: Deus faz seus anjos labaredas de fogo. Eu sinto que tem para alguém aqui, não sei se é para mais de uma pessoa, que Deus quer aumentar esse fogo. Tem mais para você, tem mais do Senhor para você. Eu vi como se fosse, geralmente as cachoeiras que eu vejo, elas são de água, mas essa era de lava, era de fogo e era uma coisa boa. Então, se você sente que tem um negocinho de fogo, o Senhor, que as asas dos anjos façam com que esse fogo aumente ainda mais, que o Senhor quer mais de você, quer que você entre mais profundamente nessas labaredas de fogo. Se eu não me engano, na fase de Pentecostes tinha isso também, que eles tinham tipo labaredas de fogo na cabeça. Eu sei que tem uma passagem que fala que aquele que. Enfim, depois eu coloco nos comentários, que são muitas passagens e eu não tô lembrando de cabeça. Mas saiba que o Senhor tem muito mais para você, muito mais profundidade. E depois me conta que eu quero saber. Bom, se você recebeu, deixe seu comentário, quando você receber essa palavra e Deus tocar o teu coração, deixe seu testemunho, partilhe com a gente, partilhe com as pessoas. Isso é a graça de Deus sobre a sua vida. Nós somos somente filhos e servos dele. Nós estamos sendo obedientes àquilo que ele nos pediu. Então, se isso está chegando até você, deixe o seu comentário, partilhe aqui com a gente, que você realmente sentiu essa palavra, se sentiu esse dom, esse toque, essa cura, essa proteção, esse livramento, para que nossa fé também seja fortalecida e edificada. Nós estamos aqui pela honra e glória do Santo, 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 em nome de Jesus. Amém. Eu vi mais uma coisa, mas ainda não discerni o que era. Vou falar aqui só para garantir, mas era um caule e flor. Então, talvez se você está nesse inteirinho entre o caule e a flor e está na dúvida, saiba que faz parte do processo. Todas as partes são importantes. O importante é que você esteja enxertado na videira, tá? Se você está flor, se você está caule, o importante é que você esteja em Cristo, ok? Bem, é isso. Tudo bem. Amém. Entregue mais. E, Muito gente, bom. a live continua nos comentários. Lembra também de compartilhar para quem você sente que essa palavra é. Compartilha, salva se foi para você também. E vamos orar, Rafa? Vamos orar. Senhor Jesus e nosso Deus, nós te agradecemos pela tua santa presença aqui conosco hoje. Agradecemos, Pai, pela iluminação, pelas bênçãos, pelas graças. Te agradecemos, Senhor, porque somente o Senhor é 3 vezes santo. E somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Estamos aqui, Senhor, pelo teu santo nome, para honrar a Ti, por todo o amor que tem nos dado, por todo o livramento, toda a cura, pelas novas amizades, pelas novas oportunidades, pelas novas portas abertas, pelas curas, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, restaurado os relacionamentos, afastado os inimigos, aproximado os irmãos e os seus filhos, unido forças, dando a nós a liberdade de sermos filhos amados, dando-nos a liberdade de declarar a tua palavra para todo mundo, para todo aquele que quer ouvir. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para a honra e glória do teu nome, para te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas e ainda vai fazer mais e mais, pois nós te louvamos, nós te bendizemos e até o fim de nossas vidas nós honraremos o teu santo nome. Amém.
Amém. Eu vi mais uma coisa, mas ainda não discerni o que é. Então eu vou colocar em breve nos comentários, tá? Ok? Então é isso, Rafa. É um prazer te ver, como tá aqui servindo o Senhor com você. E bora com Amém. tudo. Amém. Ah, o print. Bota o print aí. Pegar minha Bíblia. Bem, você que é nosso especialista em design, Oh, meu Deus. eu vou tirar aqui. Vamos lá. Não Deve ter foi? dado certo. Foi? Aham. Não foi. Aqui foi, aqui deu certo, eu consegui. Deu? Pronto. Aham. Combinado, Beleza, então. então. Tchau. Bora com tudo.